Bem-vindos ao meu vídeo sobre o Palácio Dona Chica, uma das mais belas e históricas propriedades de Portugal. Neste vídeo, vamos explorar a história fascinante deste palácio e conhecer um pouco mais sobre a figura que lhe dá o nome, Dona Chica. O Palácio Rego, atualmente conhecido por Palácio Dona Chica, situado à face da Estrada Nacional 101, em Palmeira, distrito de Braga, foi considerado pelo portal Civitatis como um dos 10 locais abandonados mais impressionantes em todo o mundo. Muitos já o conhecem, mas nem todos sabem a sua história. O palácio foi mandado construir em 1915 pelo casal João José Ferreira do Rego e Francisca Peixoto de Sousa, residentes em Braga, para servir de sua habitação. Francisca Peixoto Rego, mais conhecida como Dona Chica, era, segundo dizem, uma prima luso-brasileira, com quem João José Ferreira do Rego casou em 1913 e que mandou vir do seu país muitas das espécies arbóreas atualmente existentes na mata envolvente. Dona Chica nasceu a 20 de agosto de 1895 em São Paulo, no Brasil. Era a mais velha de 3 irmãs e filha de Francisco Peixoto de Sousa, um imigrante português natural de Palmeira. O pai foi sócio de uma importante companhia importadora de ferragens de São Paulo, a Companhia Peixoto e Stella. Do lado da mãe, Francisca descendia de escravos. Quando faleceu no Brasil, em 1913, deixou à filha uma considerável fortuna e Francisca mudou-se para Portugal. Francisca apresentava um estilo de vida digno de aristocratas, e em pouco tempo começou a dar nas vistas no ambiente rural português da época, pelo seu ostentar de riqueza, festas e luxúria. O sonho de Dona Chica era fazer daquele palácio o seu lar, organizar festas, receber amigos, quem sabe ver crescer ali os filhos que ainda não tinha. Mal sabia ela que isso nunca chegaria a acontecer, pois o casal nunca chegou a habitar o palacete, uma vez que o casamento findou passado poucos anos, antes que o monumento ficasse concluído e habitável. As obras foram interrompidas em 1919, quando Francisca se separou do marido, e de lá para cá, foram inúmeras as peripécias burocráticas de compra e venda. O projeto é do conhecido arquiteto suíço Ernesto Corrodi, que construiu vários edifícios em Portugal no início do século passado. É um edifício extravagante onde se misturam o estilo neogótico, o neo-árabe e o rústico. Para finalizar a história de Dona Chica, apenas referir que depois das várias desavenças com o marido, e de o casal de separar, Francisca foi viver para o Porto e casou com Henrique Ventura Teixeira, de quem dizem que já era amante e de quem teve um filho. Anos mais tarde separou-se novamente, mudou-se para Paris, mas depois acabou por regressar ao Brasil com o seu filho, estabelecendo-se em Santos em 1927. Casou pela terceira vez com o capitalista italo-brasileiro Atílio Giordani. Segundo a tradição local, antes de partir lançou uma maldição ao palácio: anda castelo que nunca vais ser acabado ou habitado. Voltando agora ao palácio, em 1938 o imóvel foi vendido, por 165 contos, a um fidalgo inglês que posteriormente o revendeu, por 80 contos de reis, ao guarda-livros do conde de Vizela, Alberto Torres de Figueiredo. Depois de passar por uma disputa judicial quanto à sua posse, envolvendo várias entidades, o imóvel encontra-se no estado de abandono e degradação. Como ao longo de sua história mudou várias vezes de proprietário, as obras se arrastaram por décadas, só sendo concluídas em 1991. Tendo sido adquirido pela Junta de Freguesia de Palmeira, em 1990, por cerca de 95 mil euros, a autarquia arrendou por contrato a uma empresa de turismo, a Ipaltur. Esta, por sua vez, procedeu-lhe beneficiações, adaptando as instalações do imóvel à zona de lazer, com bar, discoteca, restaurante e salas de reuniões e de congressos. Com o acordo da autarquia, a Ipaltur hipotecou o imóvel por 750 mil euros junto à Caixa Geral de Depósitos. Pelo acordo, durante 10 anos a autarquia não receberia rendas. Mas em 1998 o imóvel acabou por ser adquirido pela Caixa Geral de Depósitos, pelo que em 2004 a Caixa Geral de Depósitos procedeu à venda do imóvel em asta pública por cerca de 2 milhões de euros à imobiliária Europovoa. Em 2013 o imóvel é classificado como Monumento de Interesse Público, por despacho do Secretário de Estado da Cultura, e em 2014 é adquirido por um empresário da Póvoa de Varzim, PMA Construções. Finalmente, em 2019 o palácio foi vendido a 2 irmãos, um imigrado nos Estados Unidos e outro a residir em Portugal, que pretendem realizar algumas obras de adaptação no espaço envolvente, para transformar-se num local de realização de eventos. Sendo que em 2022, foi anunciado que os proprietários estão a preparar um projeto para a conversão do edifício ao turismo, com várias valências,
entre as quais a de Hotel de Charme. E assim concluímos o nosso vídeo sobre o Palácio Dona Chica e a sua história fascinante. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre este local histórico e sobre a figura notável que lhe deu o nome. Deixem nos comentários a vossa opinião sobre o vídeo. E se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like e subscrever o canal para mais conteúdos interessantes. Obrigado por assistirem e até uma próxima.